Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje, no Setembro Amarelo, nós vamos falar sobre a saúde mental dos adolescentes e jovens. E para esse bate-papo, eu falo com a psicóloga doutora Juliana Prado. Doutora, um prazer ter você aqui. Prazer todo meu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo com vocês. Eu tenho certeza que a gente vai falar muito e ajudar muito os nossos jovens aí com esses problemas da mente. Com certeza. Pessoal, lembrando que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e também pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Os contatos da doutora Juliana Prado estarão na descrição desse vídeo. Então você, depois de assistir, tiver alguma dúvida ou quiser agendar um atendimento, pode estar fazendo o contato. Doutora, mais uma vez um prazer ter você aqui e sempre a nossa primeira pergunta é um pouquinho do histórico do nosso entrevistado. Da onde nasceu, formação, as especializações, fala um pouquinho da sua história. Ah, tá joia. Bom, então, eu sou Juliana Prado, nascida aqui em Lençóis Paulista mesmo. Me formei em psicologia em 2012, pelo IMS de São Manuel. E desde então eu venho trilhando aí, essa carreira, tão amada por mim, Escolhi a psicologia quando eu tinha uns 8 anos de idade. Olha só. Aí fui conhecendo, fui trabalhando com pessoas que eram da área, conhecendo, me aprofundando cada vez mais. E hoje aí sou formada há 10 anos, atuo na clínica já há 10 anos. No início de carreira eu comecei com recursos humanos. Eu trabalhava com recrutamento e seleção numa empresa, e aí conciliava com a clínica. Até que chegou um ponto, lá em 2014 para 2015, que eu decidi ficar só com a clínica mesmo. Ah, que bacana. Então vamos lá. Doutora, adolescência e juventude é um período de grandes descobertas, grandes novidades, para todos. E qual a importância de, nesse momento da vida, abordar a saúde mental? É extremamente importante em todas as fases da nossa vida, Falando especificamente da adolescência, é uma fase de muitas descobertas, é uma fase de muitas dúvidas, de questionamentos, de decisões. Então é um momento que nós precisamos desenvolver cada vez mais, a escutativa, um acolhimento muito mais afetivo, Olhar esse adolescente como único, Falar sobre adolescente, nós precisamos entender que o ser humano, ele é único. Então, para cada um, ter esse olhar afetivo, esse acolhimento, essa escutativa. O que é essa escutativa, Aquela escuta sem julgamentos, aquela escuta, que você acolhe, ouve, e dá essa autonomia para esse adolescente, E trabalhar sobre saúde mental com o adolescente é desde sempre. Desde os pais, desde a escola, toda a rede de apoio. É um trabalho em conjunto para contribuir com essa saúde mental do adolescente para que ela se desenvolva saudavelmente. Ótimo. Então, ouvir é uma das palavras-chave, Escutativa. Ouvir ativamente. Ah, bacana. Doutora, nesse período da adolescência, da juventude, existem muitas pressões acadêmicas, que a gente fala. Você disse que decidiu ser psicóloga com 8 anos. Eu, com 12, 13 anos, conheci a comunicação e também falei, é com isso que eu quero trabalhar. Mas muitos jovens têm isso, tem essa pressão de, primeiro, escolher qual caminho seguir, e depois tem as pressões de vestibular e todas as situações. Como que a saúde mental é prejudicada nesse momento? Fala um pouco para nós e até dá dicas de como a família pode agir nesse momento. A gente sabe, como família, que a gente tem que orientar, que a gente tem que, entre aspas, ali falar, não, você precisa, é um momento de escolha importante, mas qual a medida certa, sem causar danos à saúde mental desses jovens? Legal. Bom, de fato, então, essa é a fase de um período de muitas decisões, de um período realmente de bastante responsabilidades, focadas nesse adolescente, nesse jovem, e é um período que nós, pais, também podemos contribuir bastante, fazendo a nossa parte com também a escutativa, respeitando essa autonomia. Ah, mas o que é autonomia?
autonomia, Juliana? Autonomia é meu filho gostar de artes, né? E eu não chegar para ele e falar assim, mas artes não dá dinheiro. Que caminho que você vai trilhar profissionalmente na arte, né? É apoiar, é escutar, é contribuir para que esse jovem, para que esse adolescente, ele conheça mais dessa profissão, né? Conheça profissionais, inclusive, dessa profissão, áreas de atuação, né? É Lençóis, é aqui no estado de São Paulo, né? Qual que é o perímetro que eu vou desenvolver a minha profissão? Nós, então, também como pais e mães, respeitarmos essa autonomia, essa individualidade, né? Essas expectativas que muitas vezes nós pais podemos colocar, né, diante dos nossos filhos, acaba gerando para eles ainda mais essa pressão, porque já tem a pressão da escola. Sim. Não, tem que estudar. O vestibular tá chegando, aí o Enem, né? Sim. Então é uma fase realmente de bastante pressão e é um momento onde o jovem, ele se encontra sozinho, solitário, né? Até então, na nossa infância, nós tínhamos o acolhimento e o suporte dos nossos pais. A gente cai, o pai e a mãe tá lá para dar a mão, para ajudar a levantar, e chega essa fase ali dos 17 para 18, é a CNH que eles começam a pensar em tirar, é passar no vestibular, e aí não tem o pai e a mãe para fazer por eles. Exato. Ou para estar ali do lado, pode estar ali na plateia, né? Pode estar ali torcendo, mas é com eles. Agora é comigo, e agora? Eu consigo? Eu posso, né? Então toda essa gestão que começa dentro de casa, de trabalhar essa inteligência emocional, esse apoio, essa motivação, o incentivo, porque a nossa fala enquanto pais, ela molda, ajuda a moldar essa personalidade. Se vai ter autoconfiança, se vai conseguir, né, ser um pouco mais ousado ou muito mais ousado. Nós moldamos isso de acordo com as nossas vivências ali dentro de casa. E é claro que isso tem contribuições externas do ambiente escolar, né? Mas eu vejo que nós, pais, temos, né, muito dessa ferramenta a ser explorada nesse incentivo, nesse processo, né, que os nossos filhos enfrentam aí, chegando no período de escolher a sua profissão, né, para onde eles vão seguir futuramente, profissionalmente. Às vezes os pais transferem o sonho deles para os filhos, né? Eu gostaria de ter sido médico, então eu vou fazer de tudo para que meu filho seja médico. Eu gostaria de ter sido engenheiro, então eu vou fazer de tudo para que meu filho seja engenheiro. E isso pode ser gerar um problema na saúde mental muito grande. Demais. Até mesmo porque, claro que nós pais queremos o melhor para os nossos filhos. Né? Nós estamos mais experientes, digamos assim, né, de vivência, e nós olhamos para o cenário e a gente gostaria que eles nos ouvissem, né? Sim. Fazendo aquilo que a gente indica para eles que é o melhor, né, dentro da nossa tanto da expectativa quanto da nossa visão de mundo. Sem dúvida. Porém, a gente tem que levar em conta que esse indivíduo, né, ele tem características de personalidades diferentes da nossa, né? De repente eu tô esperando que meu filho seja um advogado, né? Mas ele não gosta de ler, né? Ele não tem isso como um hábito, né? Que ele cultivou aí, ou então ele é muito tímido, né? Ele não consegue uma desenvoltura. São características de personalidades que de repente realmente não tem o perfil. Então eu impor uma profissão para o meu filho que não tem nem esse perfil, além de não gostar, de não ter amor por aquela profissão, por essa área, né? Então respeitar a personalidade, a individualidade, esse perfil é extremamente importante. O meu sonho não pode ser transferido para o meu filho. Meu sonho é meu. O do meu filho, ele vai construir o próprio, né? Perfeito. Doutora, tecnologia. Hoje a gente vive no mundo das telas, seja no celular, seja no computador, no tablet, na TV, a gente está inserido nesse mundo e se a gente trazer para a saúde física, vamos assim dizer, isso pode causar alguns problemas. A gente já teve aqui oftalmologistas falando dos problemas e tal, das prevenções que nós precisamos ter para evitar certas situações.
E o jovem, eu acho que está mais inserido ainda nesse mundo, Muito porque mais. o jovem, seja no computador, seja no celular, então ele fica, se a gente deixar, 24 horas, né? 24 horas. E como essas telas podem afetar a saúde mental desses jovens? Vamos lá, né? Um assunto bem abrangente. Bom, eu sempre costumo dizer que, primeiro, nós, né, na nossa geração aqui, nascemos sem conhecer o celular, né? Eu falo muitas vezes para meus pacientes que eu cursei a faculdade sem ter um celular. Sim. Né? Então, hoje, esse avanço nos últimos 10 anos da tecnologia, ele impactou de N formas, né? Vamos focar, então, no adolescente. O que nós estamos vendo, né? Esse aumento do uso das telas, o celular, um dos mais usados, porque está ali na mão, aumentou de uma tal forma que outras prioridades têm sido deixadas de lado. E aí, o que a gente encontra, né, dentro desse mundo virtual? Né? O jovem tem ficado cada vez mais solitário, acreditando que não. Porque é na internet, no ambiente virtual, que ele, né, supõe estar fazendo muitos amigos. Mas essa interação social começou a ficar muito comprometida. Muitos dos jovens hoje, eles não conseguem entender um sarcasmo, uma ironia. Por quê? Porque não tem o olho no olho, face a face. Tá? Além de tudo, esse ambiente ele pode proporcionar problemas de autoestima, né? Comparativos, a própria depressão e ansiedade, né? Porque eu dependo desse outro que está do outro lado da tela. Será que esse outro me ama? Será que esse outro me vê como importante? Eu também posso desenvolver uma dependência emocional, né? E é uma dependência que não tem o distanciamento físico, ele é tão grande, ele não existe, na verdade, né? O físico ali, o contato físico não existe. Sim. Então eu dependo desse outro, muitas vezes, que eu nem conheço. Né? Os jovens estão muito inseridos hoje em jogos online, em plataformas, em mídias sociais, e esse mundo tem se construído ali dentro. Então, se você tira, né, essas ferramentas tecnológicas, o jovem não sabe quem ele é. Né? Se você tira o suporte, né, em sua grande maioria, o mundo deles é ali. Eles vão para a escola, muitos acabam não gostando dessas interações Sim. sociais, desenvolvem aí mais que uma timidez, né, uma introversão, que eles não conseguem estar em contato social. Eles vão para casa, é o quarto. É a tecnologia, é o celular na mão, é o notebook para entrar nesse mundo dos jogos. E algo muito preocupante é que a gente sabe que nem tudo dentro dessas plataformas são saudáveis. Sim. E é ali onde eles podem ser influenciados negativamente. Pode ter influências positivas? Claro que pode. Mas, infelizmente, né, o que a gente vê crescendo são essas influências negativas. Né? Uma disseminação de ódio, de competição, de comparação, Sim. que afetam diretamente a autoestima e a personalidade desses jovens. Né? Sim. E, doutora, como a família pode agir nesses casos, né? A gente sabe que é muito difícil, né? São situações extremamente complicadas, porque o adolescente, o jovem, ele quer se fechar cada vez mais nesse mundo. Mas como que a família pode agir? Na verdade, tem que ter um diálogo muito aberto desde sempre. Né? Um diálogo respeitador, um diálogo onde a gente vai construir desde cedo, desde criança, né? Desde que a idade que os pais então vão julgar que a criança já pode usar um celular, um computador, regras e limites conversados e fazer um contrato. Eu acho que tudo tem que ser de uma Sim. maneira respeitosa, né? Se eu julgo que com X idade meu filho já pode usar, né, a tecnologia, já pode ter um celular, uma dica é eu sentar com essa criança, que muitas vezes eles começam Sim. na infância, né, com esse contato, de uma forma respeitosa. Quanto tempo, né, o que essa mãe, esse pai desejam, né, orientar essa criança a ver, eu vou deixar ele ver o quê, né? E ainda está nessa hierarquia de deixar, porque é uma criança.
Sim. E aí eu vou construindo, ao longo que essa criança vai crescendo, construindo e apresentando os porquês, né, desses limites que eu tô colocando. Filho, olha, isso aqui, né, o pai, a mãe acredita que vai ser bom pra você por causa disso, disso, disso. Você não acha? Aí você joga a pergunta pra essa criança, pra esse adolescente, traz ele pra esse diálogo aberto, sim, ouve esse jovem, né? Os limites não tem que ser imposições. Eles podem ser um contrato, desde que construído desde sempre, né? Você combina, você coloca limites. Olha, você tá nessa fase, essa fase, né, precisa de você, exige de você mais estudo, mais concentração. Vamos deixar esse lazer para tal hora, né? E a tal hora, agora a gente precisa pensar no exercício físico, né? Numa qualidade de vida. Então, o pai, a mãe, ele apresenta para o filho essa leitura de mundo que a gente sabe, né, tem o conhecimento de que é saudável. Sim. Então é dessa forma, né? O jovem hoje, ele se sente invadido quando um pai e uma mãe pede o celular para ver, sim, né? Por quê? Porque não foi construído desde cedo, né, esse contrato, essa escuta, esse diálogo aberto. Filho, mas por quê? Você gosta disso? Me explica, me fala. Sim. Vamos entender? O que você sente? Então isso é construído. Não adianta chegar na adolescência e aí eu limitar, aí eu querer, né, colocar regras, tomar o celular. Não vai funcionar. Sim. Aí vai ser negativo. Por quê? Porque isso é construído desde cedo. Desde o primeiro contato, né? E de nós pais em geral, né, exige uma certa vigilância, um cuidado, claro. Só que tem que ser desenvolvido de uma forma respeitosa. Perfeito. Né? Senão não vai funcionar positivamente. Doutora, ainda sobre a tecnologia, a gente tem as redes sociais. Sim. Onde colocam lá um mundo perfeito. Né? Sim, a gente vê principalmente o Instagram, né, que é a rede onde os jovens passam, é uma das redes onde os jovens passam o maior tempo de tela. E lá tudo é perfeito, né? Exato. Tudo é lindo, as fotos são produzidas sem os filtros e tudo mais. Como isso pode impactar na vida do jovem, né? Esse mundo perfeito, né? Que a pessoa mostra, e ele está no mundo real. Como que tudo isso pode impactar na saúde mental dos jovens? Impacta diretamente, né? Esse mundo do Instagram, né? Tomando aí como exemplo, de fato, nós vamos expressar ali o mundo perfeito, o lado bom da vida, as coisas boas, as coisas bonitas, né? As coisas bonitas de se ver, né? E de se desejar. E o jovem fica, não só o jovem, né? Todos nós ficamos deslumbrados. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A gente brinca na comunicação que a rede social é a novela que nunca acaba. Porque antes a gente tinha a novela ali, que ela tinha um horário para começar, para terminar, e um período. Começa no mês tal, termina no mês tal. Exato. A rede social você só passa, né? E vai mexendo os dedos ali, jogando para cima, e vem surgindo um novo capítulo. Exatamente. Né? E é por aí, na verdade, Flávio. Não tem como a gente proibir. Esse é o mundo de hoje, essa é a tecnologia, a gente tem que usar ela e desenvolver de uma forma positiva. Sim. Então, como fazer, né? Pegando essa última resposta minha e dando continuidade, se construir esse diálogo aberto, né? E se construído com essa criança, com esse adolescente, essa confiança, eu posso indicar quais perfis seguir. Né? Essa é uma ideia bacana. Sempre ao invés de proibir, eu preciso entender o porquê se segue, por que esse adolescente está seguindo, o que chama a atenção, o que ele sente, entendendo o que ele sente, o que ele espera, o que ele busca ali dentro dessas mídias sociais, do Instagram, por exemplo, eu vou conseguir ter um leque maior de oferecer para ele opções de perfis mais saudáveis, né? Sentar e conversar, filha, olha, veja esse perfil. Veja esse mundo aqui que esse perfil ele vem apresentando nessas mídias sociais. Tem a ver com a nossa realidade? Tem a ver com o nosso espaço, os nossos ideais, os nossos valores, princípios? Te faz bem? Como que você se sente, né, vendo essas postagens, né? Perguntar como o adolescente, o ser humano se sente, é uma ferramenta gigantesca, assim, poderosa. Eu preciso ouvir o que o outro sente. E a partir do que o outro sente, eu consigo, de repente, achar uma brecha, né, um espaço para orientar.
né? Indicar, falando aí da adolescência, do período, né, pré-vestibular, das profissões, eu posso estar indicando perfis com mais conteúdo que ele vai utilizar. Sim. E falar, olha, e esse perfil, né? Você não quer fazer um vestibular, não está se preparando? E esse perfil, e essa profissão? Olha esse profissional de carreira, né? E aí, é claro, a gente precisa de hobbies, precisa, sim, né, claro. Mas a gente pode aí atrelar isso ao perfil desse adolescente. Do que ele gosta? Ele gosta de esportes? Ele gosta de artes, né? E dentro... Ou ele gosta, de repente, de música, né? Música, que os adolescentes gostam bastante. E indicar perfis mais saudáveis. Não com imposições. Sim. Né? Tudo que eu falo, né, que é proibido, eu vou despertar um interesse. Uhum. Então, a gente sabe que tem impactos negativos, mas é dentro desse diálogo saudável que eu vou conduzir. Doutora, outro ponto importante é a autoimagem, que reflete um pouquinho essa questão das redes sociais. É o adolescente que se enxerga muito baixo, muito alto, muito gordo, muito magro. E no momento onde eles estão ali, né, em um convívio, iniciando um convívio social, iniciando um namoro, uma situação né, parecida com essa. Como que tudo isso, essa explosão, daí a gente entra também na parte hormonal, tudo isso, essa explosão de descobertas, de novos sentimentos. E como a família, como que a gente pode auxiliar nessa questão da autoimagem, para a pessoa se entender e se aceitar como é? Legal. Percebe, Flávia, que eu sempre volto ali na infância, né? No início da infância. Em geral, as pessoas, elas pensam que a fase difícil, então, é a chegada da adolescência. E aí, então, começar a atuar, aí, então, começar a buscar ferramentas e recursos. Mas isso deve iniciar ali na infância, né? A criança, ela está sendo desenvolvida desde que ela nasceu. E na sua personalidade, nas suas emoções, tá tudo sendo construído ali. E quando a gente fala de autoimagem, é desde sempre. Então começa ali, né, na fase dos 2, 3 anos, onde o ambiente familiar precisa ser seguro, precisa oferecer, né, para essa criança, para esse indivíduo, essa segurança da autoimagem. Né, os elogios, né, você é linda, você é lindo, você consegue, você pode, é difícil, mas vamos lá, eu te ajudo. Todas essas falas e essas interações ali na infância, elas vão construindo a imagem de si mesmo. Nós nos percebemos através do outro. Então, o ambiente que eu estou inserida, né, que acaba voltando novamente para o ambiente familiar, se ele me oferece segurança, se eu sempre sou incentivado, estimulado a buscar mais, a confiar em mim, né, a criança não conseguiu aprender a fazer o traço no desenho dentro, né, ali tem o traço em volta. Sim. Ela não conseguiu pintar dentro do desenho. Ao invés da crítica, não, filho, vamos lá, você consegue, deixa o papai, deixa a mamãe fazer também. Sim. São simbólicos, ações simbólicas que contribuem para o desenvolvimento da inteligência emocional dessa criança. E aí, quando chega ali na adolescência, ele vai estar muito mais preparado, porque ele vai confiar em si mesmo. Sim. Não consegui. Filho, não conseguiu, não foi dessa vez, mas vamos tentar de novo. Você consegue, vamos aprimorar, né? Às vezes você não tem o talento, mas você pode desenvolver a habilidade. Vamos treinar. O que você precisa? Qual suporte eu te dou? Não é elogios por si só, né? É o incentivo, é eu mostrar que eu acredito, que eu confio. Essa leitura do outro sobre mim faz com que eu me sinta forte, com que eu me sinta capaz. Né? A incapacidade vem muitas vezes da ideia de que o julgamento do outro é quem eu sou. Sim. Então, quando os pais oferecem esse ambiente, né, saudável de desenvolvimento, automaticamente isso vai impactar na autoimagem ali do adolescente. Um adolescente seguro, que se aceita. Né, a gente tem aí características físicas, né? Não é o padrão que eu vejo que é o bom ou que é o bonito, né? É quem eu sou. É quando Sim. eu me olho no espelho, eu me aceito. Trabalhar a autoaceitação desde cedo, né? Quando, um exemplo, a criança chega da escola falando de alguma característica física.
Nós somos lindos, você é bonita, você é bonito do jeito que você é, do seu jeitinho, né? Enfatizar que cada ser humano é único, né? Que nós, já pensou se nós fôssemos todos iguais, né? Então desde cedo trazer essas reflexões e aceitar, né? Fazer com que essa criança, com esse jovem se aceite, né? E estimular que ele entenda que ele é único, que ele não precisa ser como para ser. Sim. Né? Sendo ele mesmo, ele já é. Que bacana, que legal. E, doutora, nós acabamos de sair aí de uma pandemia que a gente falou um pouquinho atrás do isolamento social, né? E a pandemia fez isso, era necessário. Sim. A gente precisava desse isolamento para sobreviver, né? Para conseguir passar por aquele momento de crise. E, graças a Deus, conseguimos, a vacina chegou e nos ajudou. Porém, né, depois disso vieram os problemas causados por esse isolamento. Crianças, adolescentes e jovens foram muito impactados por isso? Sem dúvida, né? O ser humano, ele é social. E quando, de repente, né, nós nos vimos naquela situação de ficar em casa, romper com esses laços, né, sociais, essa vida de interação, claro que causou muitos impactos, né? Eu costumo dizer que a solidão, ela é um desafio, né, para o ser humano, né, para nossa essência humana, porque como somos sociais, para lidar com a solidão é algo quase que insuportável. Como que eu fico só? Se eu me percebo através do outro, se eu me vejo através do outro, só quem eu sou, né? Então, a solidão foi um impacto, né, que veio aí gerar inúmeras, né, dificuldades e doenças, inclusive psicológicas, né? Ansiedade, né? Nós tivemos um boom de transtornos de ansiedade, de depressão, né, de transtornos do pânico. Então, todo esse isolamento, ele contribuiu para que essas doenças psíquicas, elas viessem, né, com tudo. Foi uma avalanche aí de transtornos de ansiedade, de depressão, né, o se recolocar depois da pandemia, né? E agora? Eu ouvi de muitos jovens, inclusive, que eles não sabiam mais fazer amizades, né? Que eles não sabiam conversar. Como que eu converso? O que eu falo? Como que é voltar para esse ambiente social? Porque eles precisaram lidar, né, mais de 2 anos com esse isolamento, né, em ligar uma tela e muitas vezes assistir aulas por aplicativo, né? A gente estava conversando aqui no início, as crianças que nasceram nesse período foram impactadas, né, na sua fala, no seu desenvolvimento, né? As crianças hoje, elas apresentam ali na fase dos 2 anos e meio, 3 anos, que nasceram na pandemia, o impacto na fala, nesse desenvolvimento. Não teve interação social, eles ficaram muito em telas, né, porque era o recurso que muitas vezes muitos tinham para oferecer, e estão com a fala atrasada. As crianças com 3 anos ainda não falam. Então, aí, correndo atrás, aí, os pais correndo atrás do prejuízo, trabalhando com fonoaudiólogas. Então, teve um impacto desde psíquico como físico. Sobrepeso, né? Foi um impacto muito grande nesse isolamento. Crianças, adolescentes, adultos, né? Ganho de peso, proveniente de ansiedade, também de depressão. Então, os impactos foram muito variados, desde o físico quanto ao psicológico, né? Doutora, a gente falou sobre ansiedade e depressão, e isso muitos jovens, até por esse acesso à informação nas telas que a gente abordou, eles leem sobre o assunto e eles identificam que eles têm problemas de ansiedade, problemas de depressão, mas eles não conseguem expressar isso para a família. E a família até vê alguma coisa, mas na correria do dia a dia, o trabalho, as demandas, esse boom também de atividades que surgiu depois da pandemia, né, que estava tudo represado, de repente aconteceu tudo novamente. Como que a família pode ajudar? Como que a família, no que a família deve ficar atenta para conseguir identificar, olha, eu acho que meu filho, meu sobrinho, meu neto pode estar enfrentando esse problema, como que a família pode estender a mão e como também que esse jovem que acredita que está enfrentando esse problema
pode pedir ajuda, que para eles também é um desafio, né? Sim, é isso mesmo. Bom, com o jovem, familiares, né, educadores, precisam ficar atentos aí a algumas mudanças sutis, né, que começam sutis e podem vir a ser mais drásticas. As sutis, se esse jovem, né, se expunha, era mais extrovertido, falava mais, participava mais, de repente começa a ficar mais introvertido, mais isolado, mais apático, coisas que esse jovem gostava muito de fazer e de repente começa a manifestar um desinteresse, né, mudanças de humor, né, tá um pouco mais irritado, uma hora tá bem, outra hora não tá, se isola dentro do quarto, não quer fazer as atividades que antes, né, fazia de tudo e eram prioridades. Então ficar atento a essas mudanças sutis. De fato são sutis, por quê? Porque na rotina diária os pais vão para o trabalho, têm os seus afazeres e podem não perceber essas mudanças. Eu costumo sempre dizer, adolescente gosta mesmo de quarto e nem sempre, né? Porque eles estão no quarto, porque significa, né, que tem algum problema psíquico ali, algum transtorno, né, alguma doença psicológica. Porém, eu preciso estar atenta, né? O que ele vem fazendo, né? Como foi seu dia, filho? Fala um pouco, o que você fez hoje? Me conta, como foi na escola? A gente conhece os nossos filhos. Sim. Se de repente aí nem essa motivação de falar, começa a ficar mais monossilábico, adolescente já é muito sei, sim, não sei, sim, não, talvez, não sei, né? Mas a gente tem esse confiar também no nosso feeling ali, né? A gente convive. Então ficar atento. E os mais drásticos, né? Mudanças, né, no sono, né? Esse jovem já de repente quer passar a noite inteira acordado, não tem tido um sono de qualidade. Sim. A alimentação de mais ou de menos, ficar atento. São mudanças aí que podem indicar que realmente de fato já está acontecendo algo ou já está num nível mais agravado, digamos. Sim. Assim, e ficar sempre de olho, porque às vezes está ali debaixo do nosso nariz e a gente Sim. não percebe, né? Ficar Exato. atento. E quando identifica? Uhum. Então vamos imaginar o pessoal que está nos ouvindo aí, está assistindo a gente. Não, realmente eu tenho um sobrinho, filho, um neto, que ele tem esse comportamento, um irmão, né? E ele tem esse comportamento. Como a família, como a escola, eu acho que a escola também, né, doutora, deve ser muito importante, claro. Porque agora, fica, né, que a gente... Exato, ali, né? Eu falo até pros meus filhos, eles passam mais tempo na escola do que comigo, por conta de trabalho e as atividades. E como a família e os educadores devem agir? Não, olha, esse jovem, esse adolescente, essa criança... tem todo um perfil de que está enfrentando esse tipo de problema, de ansiedade, de depressão. Como estender a mão? Ótimo. Primeiro que hoje é muito fácil, nós temos muito fácil acesso. Então a gente tem essa informação, a gente já consegue identificar com mais precisão. Não é dar um diagnóstico, claro, mas conhecemos mais traços e sintomas. Tanto educadores quanto os pais, quando detectam, né? O primeiro passo não é chegar, vou te levar no médico, vou te levar no psicólogo. Porque pode parecer muito invasivo, muito agressivo. A forma como o outro recebe, ela é muito subjetiva. Então, o primeiro passo é o perguntar como se sente, se quer conversar, se colocar ali, né, pronto para ouvir, escutativa, sem julgamento. No ambiente escolar, se o educador, se o professor percebeu, né, chama para conversar, criar esse ambiente seguro, pode contar comigo, pode se abrir, tô aqui para te ouvir, para te apoiar, né, percebi que, né, você tá assim, quer se abrir comigo, quer falar comigo, de uma forma sempre muito respeitosa, trabalhando essa questão de limites, porque de repente naquele momento da abordagem ele não vai estar pronto ainda para se abrir, para se expressar. Mas criar esse ambiente, pode contar comigo, né? Professores, amigos, né? Os amigos também fazem esse papel de perceber, né? Os pais da mesma forma, antes mesmo de oferecer
uma ajuda profissional é se colocar ali, tô aqui, né? Conta comigo. Vamos resolver isso junto, compartilha, né? Tô aqui para te ouvir, para te ajudar. Se eu não conseguir, a gente busca ajuda junto. E aí, com cuidado, e eu falo, além do respeito, com muito carinho, muito afeto, né? Porque é muito sensível. A área das emoções são, em geral, muito sensíveis. Há muito tempo a gente tinha uma construção de que ir ao psicólogo ou procurar uma ajuda, né, nessa área da psique, né, da área psiquiatra, era o louco, era exato. Essas questões, né, de preconceitos. Sem dúvida. Hoje, isso, graças a Deus, né, se desconstruiu bastante. Porém, a gente tem um outro desafio. Quando eu falo que você precisa, né, eu estou te colocando de frente com uma frustração de que eu não consegui sozinho. E aí, para dar esse passo, até para o adolescente, muitas vezes pode ser difícil. Não, você precisa de um psicólogo, vamos lá. O adolescente tem uma facilidade muito maior que o próprio adulto. Olha só. Porém, tem essa questão interna de cada um, individual. Não conseguir. Será que eu cheguei nesse ponto mesmo, né? O que eu fiz que eu não consegui sozinho? Porque a ideia é a gente sempre querer dar conta sozinho, né? Então, tanto para o jovem quanto para o adulto, esse momento de dar-se conta que, nossa, eu preciso mesmo de uma ajuda profissional, precisa ter muito cuidado, muito carinho, muito amor, porque é um lidar com a sua própria emoção de que, poxa, eu não consegui até aqui, então eu preciso de mais alguém. Sim. De alguém especializado, de um profissional. Então é com bastante cuidado que essa abordagem precisa ser feita. Perfeito. E doutora, feito o diagnóstico, vamos imaginar, estendeu a mão, você mesmo disse que o adolescente, o jovem, ele tem uma facilidade maior de aceitar o tratamento. Então, esse jovem aceitou, iniciou um tratamento. Como a família deve se posicionar durante o tratamento? Porque também tem esse desafio, né? Da mesma forma que a pessoa que está sofrendo, nossa, eu não consegui sozinho, também acho que para os pais deve ter uma frustração de, nossa, aonde eu falhei para que o meu filho desenvolvesse esse problema? Porque é diferente de um problema, a criança tem um bronquite, que a gente falava também de filhos pequenos no começo da entrevista, meu filho tem bronquite, meu filho tem até um problema mais sério e tal. Mas você foge do seu controle. Os pais imaginam muitas vezes aonde eu falhei para que o meu filho tenha esse problema. Como a família deve se posicionar e qual o seu recado para esses pais, né, para essa família que às vezes tem esse pensamento? Muito bem. O outro lado é esse também, é a frustração de um pai e de uma mãe. E sempre a primeira pergunta que surge é: o que eu faço? Como eu posso ajudar, né? Porque chegou então nesse momento, traz essa frustração de: será que eu falhei? Aonde? Me fala, eu quero corrigir, eu quero acertar. E muitas vezes o que os pais podem fazer é mais o apoio mesmo. Justamente por isso precisa dessa ajuda do profissional. Os pais chegam com muita ansiedade, querendo saber o que eles podem mudar em casa, fazer em casa. Então, são processos, né? Então, nesse início de um acompanhamento, por exemplo, é o acolher esse jovem, entender essas demandas, os seus sentimentos, o seu histórico, o seu contexto de vida, trazido por ele, não pelos pais. Porque somos seres individuais. A visão que um pai e uma mãe têm é muito diferente do filho, de como o filho vê o mundo. Então, muitas vezes, eu até nos meus atendimentos, eu dou essa abertura para os pais, mas eu sempre coloco: é importante ouvir primeiro o adolescente, para eu não me carregar de expectativas e da visão do pai e da mãe. Então, eu primeiro ouço esse jovem e, se realmente necessário, eu vou ouvir os pais. Porque muitas vezes acontece do jovem chegar para um atendimento e a demanda, a queixa seja totalmente diferente da que o pai e a mãe trazem. Muitas vezes o pai e a mãe nem sabem.
Sim. E dentro da ética profissional, a gente não vai contar para esse pai, para essa mãe, não vai dar detalhes. Mas aí o que os pais ficam? Super mega ansiosos. Claro. Né? Eu não sei o que está acontecendo com meu filho. Meu filho escolheu não falar comigo, mas falar com uma pessoa estranha. Com um estranho, exato. Né? Então são pensamentos que vêm e são inseguranças, né? Então o que um pai e uma mãe pode fazer, né? Acolher, respeitar esse espaço, então, que esse jovem vai precisar desse outro indivíduo, desse profissional, né? E estar pronto para ouvir, né? Para acolher. A gente sempre volta nesse aspecto, né? De escuta ativa, acolhimento, porque é muito mais fácil a gente dar vazão às nossas emoções de frustrações, onde o que eu fiz, onde eu errei, sempre fiz tudo pra você, né? Exato. Numa hora aí de um nervoso, a gente se questiona e devolve isso pra eles. Mas a gente tem que ter bastante sabedoria pra entender que são universos diferentes, gerações diferentes, e dicas, né? Seriam além do respeito, evitar comparativos entre filhos, por exemplo, né? Entre primos, o seu primo isso, seu primo aquilo, seu irmão isso, evitar, né, riscar do vocabulário qualquer tipo de comparações. Todo indivíduo é único, né? Sente de maneira diferente. Evitar colocar grandes expectativas. A gente iniciou falando do vestibular. Eu quero que meu filho seja... evitar, meu filho vai descobrir ainda qual vai ser a área que ele quer seguir, eu vou dar o suporte, eu vou treinar, né, ele para viver nesse mundo de uma forma, vou transmitir aí meus valores, meus princípios, mas ele ainda assim vai ser um indivíduo único que vai ter suas escolhas. Nós vamos oferecer as ferramentas, o caminho, mas eu ainda assim preciso ter um respeito, um limite para entender que se eu quero que ele seja, antes de mais nada eu tenho que perguntar o que você quer ser. Aquela famosa frase que a gente sempre faz. Mas aí, se ele me responde algo que não vai de encontro com a minha expectativa, o que eu faço? Eu vou reprimir? Eu vou negar, né, o suporte para isso? Então, ter todos esses cuidados, porque é nessa fase que tudo isso tá amarrado. Profissão, quem eu vou ser, o que esperam de mim, né? De repente, esse adolescente, ele não vai querer fazer, por exemplo, o vestibular no final ali do ensino médio. E aí? O que eu faço enquanto pai? Nossa, não, meu filho tá doente. Não, ele precisa, alguma coisa tá errada, né? Então, quando a gente fala de ouvir, é entender essas razões, né? Entender esse universo que ele tá vivendo. Então, respeito, não comparativos, né? Se mostrar aberto, independente de qual assunto, para ouvir esse jovem, é o princípio. Não julgamentos. Né, o que valeu para nós na nossa infância muitas vezes não se aplica na infância e adolescência deles hoje, né? Então é muito amplo, mas a gente começa por aí: respeito, não comparativos, né, dar suporte, ficar aberto sem julgamentos para ouvi-los, né? Incentivar esse autocuidado. Não, perfeito. Muito bom, doutora. A gente chegou no final do nosso bate-papo. Né? Assim, trouxe informações importantíssimas. Eu tenho certeza que o pessoal que vai ouvir esse nosso bate-papo vai sair enriquecido e que a gente vai conseguir ajudar muita gente, que é o principal objetivo do programa Unimed Você. E, doutora, a nossa última pergunta sempre se algum ponto precisa ser reforçado, se alguma pergunta deixou de ser feita, o microfone está com a doutora Juliana Prado. Esse assunto ele é muito amplo, né? Ele sempre traz muitos outros porquês, né? Sem dúvida. Mas ele permeia muito, né? Num diálogo muito respeitoso, né? E buscar saber o que se sente. E acho que partindo daí a gente consegue construir, né, um ambiente saudável, um processo, né, mais afetivo nessas relações. E estamos aí, né, para acolher, para ajudar. Acho que as perguntas foram muito assertivas. Teria espaço aqui para a gente falar uma semana, né? Mas eu acredito que cuidar aí das nossas crianças, dos nossos adolescentes é urgente. Porque foi o que eu disse em uma das perguntas, né? Respondi para você que nós não podemos esperar chegar a tal fase difícil
para começar a dar suporte, oferecer suporte e querer começar a partir dali. É desde cedo, né? Trazer uma estrutura saudável, né? O ambiente familiar, ele interfere diretamente, né? Se meus pais têm um casamento, um relacionamento saudável, isso vai me impactar positivamente. Se não, eu vou ter aí, né, questões para elaborar, eu falo sempre que nós vivemos reparando, né? Sim. Porque é impossível, né, não traumatizarmos, né? Eu brinco sempre com meus pacientes, para não traumatizar filhos, a gente não pode ter filho, porque não dá. Não é intencional, sim, mas vai acontecer. Mas é trabalhar isso de uma maneira saudável, dar esse suporte para ir reparando e criar esse livre acesso de conte comigo. Tô aqui, tamo junto, né? Para desenvolver aí de uma maneira saudável todo esse processo. Perfeito. Doutora, finalizamos o nosso bate-papo. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer. E reforço, né, o quanto foi importante todas essas informações e tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente. Que bom, espero que sim mesmo. Pessoal, esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você, hoje falando sobre a saúde da mente das crianças, jovens e adolescentes com a doutora Juliana Prado. Lembrando, pessoal, que os contatos da doutora Juliana estão na descrição desse vídeo, então você que se identificou com alguma situação, tem um familiar, um amigo, pode estar agendando um atendimento com a doutora Juliana. E o que é importante também é que você curta, compartilhe e siga as nossas páginas para que esse conteúdo e todos os outros que nós temos no programa Unimed Você chegue a um número maior de pessoas. Eu me despeço de vocês com um forte abraço e até o nosso próximo conteúdo.